Olá a todos. Eu vou iniciar a apresentação do meu grupo. Eu vou fazer uma pequena introdução sobre as diferenças entre direitos reais e direitos pessoais. A gente fez esse infográfico aqui bem básico, assim, só com as diferenças realmente primordiais entre eles. Eu vou explicar essas diferenças e depois os demais componentes do meu grupo, eles vão dar exemplos de direitos reais, pessoais e aprofundar também outras diferenças entre eles. Os direitos reais e pessoais, eles se diferenciam quanto ao objeto. No caso dos direitos reais, eles recaem sobre coisas, que pode ser móveis, no caso de um automóvel, por exemplo, pode ser um imóvel também. No caso dos direitos pessoais, o objeto é uma obrigação que uma das partes tem para com a outra parte. Aí nós temos a figura do sujeito ativo e sujeito passivo. No caso dos direitos reais, nós não temos um sujeito passivo específico, já que toda a sociedade poderá figurar, né, como sujeito passivo. Então, não tem um sujeito passivo específico nos direitos reais. Nos direitos pessoais, sempre haverá a figura do sujeito passivo e ele vai ser determinado, porque sempre vai haver um credor e um devedor, e o devedor vai ser esse sujeito passivo dessa relação nos direitos pessoais. No caso da duração, a gente colocou aqui como exemplo, né, nos direitos reais, o símbolo do infinito, justamente para exemplificar que no caso dos direitos reais eles são perpétuos, inclusive podem passar através de herança. Já no caso dos direitos pessoais, eles têm tempo determinado para começar e para cessarem, ou seja, uma pessoa nunca ficará obrigada eternamente para com outra pessoa. Sempre, nessas relações de direitos pessoais, sempre vai haver um prazo determinado para que a parte obrigada não seja mais obrigada a fazer alguma coisa com relação à parte credora. Outra diferença essencial entre eles é quanto à formação deles. Nos direitos reais, só é possível fazer o que a lei permite, o que está previsto na lei. Já no caso dos direitos pessoais, pode haver um acordo entre as partes e elas mesmas vão dizer como é que vai ser feita essa relação entre elas. E pode estar previsto ou não a lei, obviamente não pode ser contrário à lei, mas eles podem fazer outros tipos de acordo que não estejam previstos em lei. Eu vou falar sobre duas características do direito pessoal e do direito real, que é o vínculo e o exercício. O vínculo, que é uma forma de ligação no direito pessoal, ele une as pessoas, por exemplo, credor e devedor. O credor com o poder de cobrar e o devedor em obediência a cumprir, tendo uma ligação entre os dois. No direito real é mais uma ligação de pessoa e coisa, ou seja, se você é proprietário de algo, então há uma ligação entre você e aquela coisa que você possui, que você é dono. E o exercício, que é no direito pessoal, há uma colaboração, ou seja, com o credor e o devedor, vamos supor que para o credor poder experimentar do resultado do seu crédito, o devedor tem que dar, fazer ou não fazer. Ou seja, ele depende que isso aconteça, ele precisa dessa colaboração aí. E no direito real, não precisa de uma colaboração. Ou seja, se você é o proprietário de um automóvel, você pode usar esse automóvel sem depender de ninguém. Então, o direito real consiste no direito patrimonial, ou seja, o direito aos bens. O direito pessoal, ele consiste no direito da pessoa. Dentro desse direito temos o objeto. O que seria esse objeto? O objeto para o direito real é o próprio bem, certo? E já para o direito pessoal, o objeto seria uma relação jurídica de cumprimento de determinada obrigação, de dar ou não, fazer ou não. Venho aqui falar sobre direito pessoal e direito real no processo da direção. As obrigações no direito pessoal, em um contrato, por exemplo, vale entre partes, ou seja, a parte A poderá cobrar a parte B, como a parte B poderá cobrar a parte A, mas esse ato só vale entre elas. Já no direito real, ela é oponível.
em face de todos contra todos. Então, se você possivelmente é dono de qualquer bem, você poderá defender sua propriedade contra qualquer pessoa que se oponha ou queira atacar sua propriedade. Ação do direito real e do direito pessoal. No direito real, ele já é um direito mais perpétuo e permanente, ou seja, a propriedade. Se eu tenho uma casa, esse bem móvel é perpétuo. Ele só vai se extinguir a partir do momento que eu desejar passar para a frente, ou seja, vendê-la ou passar para os herdeiros. Já o direito pessoal, ele é um direito mais de caráter transitório temporário. Se eu tenho uma dívida e essa dívida foi quitada, ali cessou. Mas se eu continuo pagando, ele ali é transitório. A partir do momento que eu já quitei minha dívida, eu já extingui com minhas obrigações. Quanto ao descumprimento em relação ao direito pessoal, isso resulta em perdas e danos. E essas perdas e danos estão relacionadas com dinheiro, indenização, compensação e até mesmo reparação de danos. Ou seja, se alguém tem que dar algo certo e não dá por culpa, perdas e danos. Se alguém tem que fazer algo certo e não faz por culpa, perdas e danos. Se alguém descumpre uma ordem de não fazer e faz por culpa, isso também resulta em perdas e danos. Já no direito real, esse descumprimento resulta em sequelas, porque aqui a coisa acompanha o dono. E sabemos que no direito real, o que faz o ligamento aqui é a pessoa e a coisa. Então, se a pessoa tem o seu bem, o seu móvel, o seu imóvel atacado, essa pessoa pode fazer uso do direito real para retomar, recuperar ou reconquistar o seu bem.